Prontinho, prontinho. Então, boa noite novamente, né? E vamos lá. A ideia hoje, com todos vocês, é apresentar para vocês, né, o que fazer para conseguir superar essa barreira dos 40 acertos, das 40 questões em linguagens no Enem ainda esse ano, né? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Sérgio Gouveia, eu sou formado na USP, fiz meu mestrado na Unesp, eu dou aulas em escolas e cursinhos tradicionais, renomados, já há mais de 20 anos, e ao longo desses 20 anos, trabalhando inclusive no Ágora, o Ágora tem 10 anos, tá? Eu já orientei mais de 5 mil aprovados nos cursos mais disputados do país. Tá? E aí, em 2010, foi uma virada de chave na entrada, né, nos cursos superiores do Brasil. E por que foi uma virada de chave? Porque a partir de 2010 o Enem ganhou muito mais valor, né? O Enem passou a ser uma porta de entrada via SISU, né, via ProUni e via FIES. E de lá para cá, o Enem foi ganhando espaço, crescendo. Tá? Vocês viram a polêmica por causa de uma suposta mudança nos critérios de correção o ano passado. Isso para ver a importância dele. Né? Estava mais fácil, estava mais simples, e para lá e tal. Então hoje o Enem é a grande referência para a gente entrar na faculdade. Só que acontece o seguinte, né? O modo como a escola tradicional trabalha, o cursinho tradicional trabalha, apresenta um descompasso muito grande em relação àquilo que o Enem cobra. Tá? Então, muita gente estuda demais, mas não consegue melhorar o seu rendimento em linguagens. Tá? Então, não é uma questão de tempo, tá? É uma questão de falta de estratégia. E aí, a minha proposta para vocês é que vocês pensem no seguinte, com 4 horas estudando cada habilidade, a gente consegue melhorar muito, muito, muito o nosso rendimento na prova do Enem. Mas muito mesmo. Tá? Beleza, se a gente pensar que são 30 habilidades vezes 4 horas, né? Então, se eu pensar que são 30 habilidades e são 4 horas, eu tenho 120 horas de trabalho. Né? Daqui para o final do ano. Super dá tempo. Né? Agora você fala, não, mano, eu não tenho 120 horas. Eu estou falando de 120 horas para você melhorar muito, muito, muito. Se você tiver metade, você melhora muito. Tá? Com estratégia. Entendeu? E aí, vamos começar a pensar em estratégia. Tá? Aqui eu coloco para vocês uma galera que estudou do jeito que eu indiquei. Tá? E aí conseguiu, né, suas aprovações em diversos lugares. Então a gente tem aqui a Bruna Cirati, a Ana Okada, né, o Pedro, a Isa, a Luana, a Juliana, o Enzo, olha os Enzo e a Valentina aí, né, a Gi, a Ana, o Breno, a Valentina aí já cheia de amores aí, né, Valentina? Toda essa galera estudou do jeito que eu falo, não, faz isso, faz aquilo, e se dedicou, claro, né, ninguém passa sem se dedicar. Então, se tiver estratégia e se seguir bem a orientação, dá certo. Tá? Beleza. Sabendo isso, então, vamos lá. Tá? Estratégia. Primeiro, o que você tem que parar de fazer, se é que você faz. Vamos lá. O primeiro grande erro de quem não consegue ultrapassar a faixa dos 40 é chamar-se vestibulando e estudar como se estivesse estudando para o vestibular tradicional. Tá? Essa aqui é uma questão da FAMEMA 2026. Tá? Isso aqui é o vestibular tradicional. Eu vou até dar um tempo aí para você pensar e resolver, porque eu também vou fazer uma revisãozinha para o vestibular tradicional também. Mas está me prestigiando aqui, eu vou fazer essa revisãozinha para o vestibular tradicional também. Você teve um texto que deu origem para a questão, né? Só que você não precisava do texto para resolver essa questão. Né? O Enem vai lá e fala, o Enem não, desculpa, né? O vestibular tradicional vai lá e fala, você tem o nome dessa figura de linguagem, essa figura de linguagem é antítese. E vai lá e encontra a antítese, ela traz várias frases, né? E aí você coloca qual que é a que tem a figura de linguagem em questão. Né? E aí você olhou aí, já escolheu qual que é. Não é uma questão super fácil, mas também não dá para falar que é uma questão difícil. E eu tenho lá, a salinha era pobre, e aqui uma pobreza, e o banco impunha sua classe. E aqui eu tenho uma nobreza. Né? A antítese, que é essa percepção, né, de termos de ideias contrárias, na mesma frase, se encontra, portanto, na alternativa C. Beleza, isso é vestibular tradicional. Tá? Ok. Ainda olhando para o vestibular tradicional, ainda olhando para a FAMEMA 2026. Tá? Vestibular agora, vamos agora. Você tem um texto gerador falando sobre uma escola literária, ou sobre características, né, de uma escola literária. E aí ele pede para você, que escola literária é essa?
Então, saber de cor características de escola literária é típico de vestibular tradicional. Tá aí, essa questão. E aí, qual que você coloca? A estética romântica. O Enem também cobra literatura. Só que o Enem cobra assim, do jeito que tá aqui. Aí vai o cara que não se considera Enemzeiro, né, o cara que estuda para vestibular tradicional, e olha para essa questão e fala: ah, é entendimento de texto. E aí fica com a ideia de que no Enem quase tudo, ou tudo, é entendimento de texto. Só que não é. Tá? Depois a gente vai voltar nessa questão aqui. O segundo erro, primeiro é estudar como se estivesse estudando para vestibular tradicional. O segundo erro é ver só a prova visível. Como assim ver só a prova visível? Então, Léo, você tem aqui mais uma questão do Enem. Tá? Aliás, a questão do slide passado e essa daqui são do Enem do ano passado. Então, se você fez o Enem ano passado, você resolveu aquela questão e essa daqui também. Beleza. E aí, o vestibulando olha para cá e fala: nossa, mano, é o Vicente de Carvalho. Nossa, é do parnasianismo. Nossa, não estudei parnasianismo direito, por isso que eu não consigo resolver a questão. Né? Já o Enemzeiro vai lá direto e olha para esse enunciado aqui e fala: é habilidade 16, que é a habilidade que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá? A mesma coisa nessa outra questão. Ele olha para esse enunciado aqui e fala: é habilidade 16. E, faz mais de 10 anos que é isso. Tá? Habilidade 1, 2, 3, 4, até a habilidade 30. E aí, essa questão aqui, o Enemzeiro olha e fala: olha para o enunciado e fala: é habilidade 16. Eu sei o que é habilidade 16 e mais do que isso, eu desenvolvi a habilidade 16. Terceiro jeito de estudar errado é estudar com material errado. Tá? O cara resolve 200 questões, mas ele quase não evolui. E aí, por que ele quase não evolui? Primeiro porque ele perdeu tempo pra caramba, ficou procurando vídeo, achou o vídeo, só que os vídeos que ele achou entregam pouquíssimo conteúdo. Tá? E pior, o conteúdo que os vídeos entregam nem serve direito para o Enem. Beleza. E segundo, porque embora ele tenha resolvido 200 questões, tá, ele evoluiu, mas evoluiu bem pouco. E por que ele evoluiu bem pouco? Ele não sabe exatamente qual que é a habilidade cobrada em cada questão e ele não sabe exatamente o que fazer para melhorar em cada habilidade. Resultado, muito esforço, muita dedicação e pouca evolução, o que não dá bom. Né? Beleza. Quarto erro. O cara ignora a tri. Ele até sabe, né? Agora um monte de gente coloca: mano, a tri que mede coerência, a tri que mede coerência e tal. Beleza, o cara sabe que a tri mede coerência. Só que o cara que acerta, por exemplo, 30 questões e ignora a tri, ele fica com isso aqui assim. Né? E o cara que conhece a tri, ele fica com isso aqui. A gente está falando aqui de uma diferença de quase 70 pontos. E os dois caras acertaram exatamente o mesmo número de questões. Aí outro cara que acerta 35, né? Dois caras. Né? Um que tem essa nota pela tri e outro que tem essa. Beleza. E pior, olha, esse cara acertou 35 e ele tem menos pontos que aquele outro cara que acertou 30. Esse cara aqui, ó, que acertou 40 e tem menos pontos que aquele outro cara que acertou 35. E que tem só 8 pontos a mais do que aquele outro cara que acertou 30. Então, o que acontece com essa galera aqui, ó, que teve a menor nota com o mesmo número de acertos? É uma galera que é boa, tá? Que conhece linguagens, mas que está ignorando a tri na hora de resolver a prova. E aí, então, está acertando as questões de nível mais alto, ou ainda acertando as questões de pouco índice de discriminação, tá? E errando as questões de nível mais baixo e as questões de maior índice de discriminação. Tá? Beleza. Isso é ignorar a tri. O cara até sabe que ela existe, mas ele, embora saiba que ela exista, ele não trabalha durante a prova buscando usar a tri a seu favor. E dá ruim. Vocês estão vendo aqui que dá ruim. Beleza. E aí você junta tudo
né, esses 4 erros, e aí quase ninguém passa dos 40, e também quase ninguém passa dos 700. Tá? Olha isso aqui, eu peguei nos microdados, beleza? Bom, vamos lá. Passando de 30, aí seria essa soma aqui inteira, né? Senão eu não passo em matemática também, né? Passando de 30, meu, a gente tem menos do que 20%, né? Menos do que 18%, eu nem fiz essa conta aqui, mas fazendo aqui meio rapidão, né? Tipo, 10 mais 6 mais 1, que vai dar 17, né? Então, vai dar menos que 18% de fato. Passando de 30 questões, tá? Beleza. Aí, passando de 35, olha aqui, meu, onde que a gente está? E aí, passando de 40, então, onde que a gente está aqui, ó? E aí, gabaritando, é um 0,000, né? São só 85 alunos que gabaritaram nesse universo imenso, né, de 4 milhões, quase 4 milhões aqui. Beleza. E por que que pouca gente gabarita? Lá na FAMEMA, um monte de gente gabarita. Na FAMEP, um monte de gente gabarita. Na Unesp, um monte de gente gabarita. Nos vestibulares tradicionais, um monte de gente gabarita. E por que que um monte de gente gabarita nos vestibulares tradicionais? Porque estão estudando para os vestibulares tradicionais. E no Enem, por que tão pouca gente gabarita? Será que o Enem é tão mais difícil assim nos vestibulares tradicionais? Não. Mas é que a galera não está estudando para o Enem. Não enxerga a prova invisível. O que é a prova invisível? Cara, eu estou enxergando. É essa habilidade. Cara, eu estou enxergando. Existe TRI. Né? E aí no TRI, importa qual que eu errei. Né? Eu tenho que aprender a selecionar as questões nas quais eu vou me empenhar no primeiro momento e selecionar as questões nas quais eu vou me empenhar no segundo momento. Caso contrário, a gente vai não só acertando pouco, como também tendo nota baixa, mesmo acertando um número razoável de questões. Beleza? Bora lá. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir 40 a mais? Primeiro, conhecer a prova invisível. Opa, desculpa. Beleza. Aqui. Conhecer a prova invisível. O que significa isso? Eu preciso olhar a questão rapidão, e eu vou te ensinar isso, e falar, meu, pum, é da habilidade tal. Tá? E também vou falar, é legal deixar para o final. Ou, é legal fazer agora. Tá? Coisa rápida. Tá? E não é para ler a prova inteira, para depois eu estar resolvendo a primeira. Tá? Mas eu enxergo essa prova invisível e já tomo minhas decisões. Eu entendo a TRI. E aí eu já conheço a prova invisível, já consigo perceber qual que é a habilidade, qual que é o nível de dificuldade, e aí eu vou lá, meu, num primeiro momento eu vou resolver as fáceis. As médias eu vou marcar para resolver no segundo momento. E as difíceis eu também vou marcar para resolver no terceiro momento. Então eu resolvo a prova em 3 momentos. E, por fim, estudar com o material certo, o que significa que eu vou pegar questões separadas por habilidade, tá? Em ordem crescente de dificuldade. Beleza, fiz isso, meu, o caminho para os 40 a mais está bem traçado. Tá? Então, eu tenho estratégia. Estratégia mais esforço, resultado. Esforço com estratégia ruim ou esforço sem estratégia pode dar resultado, mas não tão bom quanto aquele que eu tenho quando eu tenho a estratégia, quando eu uso uma boa estratégia. Beleza. E agora, meu, bora lá, bora estudar do jeito certo. Então, meu, a habilidade 16, ela está escrita assim na matriz de referência. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou pegar aqui esse filme. Isso, beleza. Ela está escrita assim, ó, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Aí você fala, oi? Né? Eu brinco ao longo do meu material e eu falo, ó, vamos sair do INPs, que é a linguagem do INEP, e vamos para o português. Né? Vamos sair da linguagem do INEP e vamos para a nossa linguagem. Então, esse relacionar informações sobre concepções artísticas, tá, e procedimentos de construção do texto literário, esse procedimentos de construção do texto literário é palavra-chave que aparece em muitos enunciados. Aí eu vou olhar, isso aqui é habilidade 16. Tá? Então, na verdade, eu não estou afim, na habilidade 16, de entender o significado do texto como um todo. Eu estou afim de entender como que o texto foi construído, qual foi o procedimento literário que o texto usou. Tá? E, além disso, né, qual que é o efeito que isso produz. E tem comandos que são clássicos, tá? Frequentes. Eu estudei todas as questões que caíram dessa habilidade e de todas as outras. Tá? Então, bora lá. Né?
Quando eu falo de narrador, quando eu falo de eu lírico, eu estou sempre falando de procedimento de construção. Quando eu falo de expressividade, tá? Ó, o efeito que isso produz. Recurso, tá? Procedimento de construção. Construção composicional, procedimento, a própria palavra está aqui. Né? Estético, concepção artística. Tá? E boa. Em outras palavras, portanto, eu quero saber como que o texto foi construído e que efeito que ele produz. A gente está olhando para técnica. Então eu brinco, e brinco sério, né? A habilidade 16 é a habilidade do como. Tá? Como o texto foi feito. Que recurso foi utilizado no texto. Ou no texto, ou em um trecho do texto. Tá? E qual que é o efeito que esse recurso produziu. A gente pode falar de um efeito de sentido. Isso é a habilidade 16. Tá? A habilidade, portanto, do como. Tá? Beleza. Aqui eu faço uma comparação da habilidade 15 com a habilidade 16. Né? E aí, aqui, eu também coloco, né, as duas metades do enunciado. Então, a maioria das perguntas trabalham com qual é o procedimento. Tá? E algumas, né, vão entrar com algum nome de escola literária, de concepção artística, alguma coisa ligada com concepção artística, tá? Mas vai trabalhar mais com a ideia da metalinguagem do que, nossa, você tinha que saber de cor, isso e tal. Como, de maneira geral, os enemzeiros também são vestibulandos, né, saber essas concepções não é o problema. Tá? Beleza. Tá? E aí, então, portanto, né, a habilidade 16 não é resumo, não é opinião e também não é repertório. Tá? Você não precisa saber qual que é a história do texto que está sendo cobrado, do livro que está sendo cobrado, diferentemente de vestibular tradicional. Tá? Você não precisa saber, ele pertence à escola literária tal, ele fez isso na vida, para nada disso. Tá? E também não tem uma ideia de julgar o texto é bom, o texto é ruim, nada disso. Tá? Beleza. E aí, eu vou apresentando como que os comandos aparecem, de maneira geral, tá? E também, né, o que dá para a gente fazer para conseguir, de fato, acertar as questões e as armadilhas principais. Tá? Então o cara coloca o tema no lugar da técnica. Eu vi, cara, é a habilidade do como. O que eu quero saber é a técnica, e não o tema. Tá? E aí, alternativa meio certa. Tipo, metade da alternativa tá certa, a outra metade tá errada. Né? Beleza. Aí eu tenho um elemento que está na alternativa que é até verdadeiro, mas não responde o que a questão pediu. E aí, ruim. Né? Aí eu tenho essa ideia, né, do comparante tomado pelo comparado. Tá? Aqui ele compara x com y, beleza. Aí ele fala, eu quero saber o que, que é y. E aí ele coloca a alternativa falando de x. Né? Aí, esse elemento. Tá? Troca o sentimento do personagem. Então, e aqui eu vou colocando para vocês, né, o que, que dá para vocês fazerem para evitar errar esse tipo de coisa. Tá? A alternativa é que sobe o tom. Né? Então, o tom é equilibrado, ele fala que o tom é emotivo. Né? Ou o tom tem algum nível de lirismo, mas a alternativa fala que o tom tem um nível mais alto de lirismo. Tá? Beleza. A alternativa fala certinho, cara, é isso aqui daquela escola literária, papapá. Só que a questão não pediu essa característica da escola literária. E aí dá ruim também. Né? Outro elemento, os elementos estão certos, só que a relação fica invertida. Né? Então, sei lá, aqui eu coloco um exemplo clássico. Né? Ela acerta o campo, tem uma recusa da sexualização do objeto feminino, né? Beleza. E aí fica como reivindicar feminilidade, ou ser feminista. Tá? Então, inverte a ordem aqui. E aí, um outro elemento. Eu leio o figurado, não é eu. Tá? É a alternativa, que lê o figurado como se fosse literal. Tá? Então, esses elementos todos aqui nos ajudam a melhorar o nosso desempenho na habilidade 16. Dito isso, a gente vai resolver as questões da habilidade 16. Bora lá, eu vou te dar um tempinho para você olhar para essa questão, escolher a alternativa que você acha adequada e perceber por que as não adequadas são não adequadas. Eu tenho o enunciado. Nesse fragmento, o sentimento de luto adquire contornos expressivos e é intensificado pela... O que eu tenho aqui? O como. A habilidade do como. Quais são os contornos expressivos e como que ele é intensificado. Ele quem? O sentimento de luto. E aqui embaixo eu tenho qual que é o como que está sendo usado para isso. Né? Para intensificar o efeito de luto. Né?
E a alternativa adequada, a B, né, a recusa do eu lírico à irreversibilidade da morte. E aí por quê? Né? Vamos ler o texto. Né? Agora eu vou lendo o texto com vocês. Tange o sino, tange numa voz de choro. É uma voz de choro. Tão desconsolado, no caixão dourado, como em berço de ouro. Pequenino, levam-te dormindo. Acorda. Primeira marca. Acorda. Eu me recuso a achar que você está morto. Acorda. Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda. Mais uma vez. Acorda. Levanta daí. Eu me recuso a crer que você vai ficar aí para sempre. Que caminhos tristes. Perdão, que caminho triste. E que viagem. Alas de cipestres negros a gemer no vento. Tanta boca aberta de famintas valas a pedir que as fartem, a esperar que as encham. Pequenino, acorda. De novo, né? Acorda. Ele chamando essa criança pequena que morreu. Recupera o alento. Recupera o alento. Recuperar. Voltar. Foge da cobiça dessas fundas valas. Foge, sai daí. Foge da cobiça dessas fundas valas a pedir que as encham. Então é perceber esse como do texto literário. É perceber esse contorno expressivo do texto literário. Isso é a habilidade 16. Tá? E agora uma pergunta para vocês, que fizeram Enem ano passado. Tá? Essa questão que eu acabei de comentar com vocês, é mais difícil ou mais fácil? E essa questão aqui. E essa daqui, por sua vez. Então, essas duas aqui, ó, essa aqui e essa, são do Enem 2025. E essa daqui, 40, do Enem 2025, é mais difícil ou mais fácil que essa daqui? 123. E você fala, eita, 123? Pois é. Eu falei que eu estudo Enem faz tempo. Né? Então, eu não lembro exatamente de que ano para frente a prova de linguagens passou a ser no primeiro dia. Mas antes a prova de linguagens era no segundo dia. Beleza? Tá. E aí, então, esse número mais alto aqui do que aquele que a gente está habituado agora, que é do 1 ao 45. Tá? Mas vamos lá. E aí, cara, você que fez o Enem ano passado, qual que você achou mais difícil? Essa daqui? A do Vicente de Carvalho? Ou a de Dolores? A luta. A mais difícil é essa daqui. Tá? Beleza. E você bate o olho e percebe que é a habilidade 16. Que jeito? Ó, a descrição como recurso. Ó, o como é a habilidade do como. Então, é o recurso da descrição que está sendo cobrado aqui. Nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso que demarca impressões e pontos de vistas. E olha o efeito. O narrador cria uma ambiência sugestiva do quê? Então eu vou olhando para o meu texto e procurando a descrição. Beleza, que é o recurso. E procurando o efeito dessa descrição, essa ambiência que sugere algo. Né? Beleza. Espero vocês darem as respostas de vocês. Se vocês fizeram o Enem, procurem entender por que, que não é a errada. Né? E eu vou falar isso, vou mostrar isso para vocês já já. Alternativa adequada aí? Ah, se a gente vai para aquela questão que eu falei para vocês, olha, essa daqui é mais fácil, né? Era mais fácil das três. Olha o nível de dificuldade dela, parâmetro B, 554. Beleza. Aquilo que, de uma maneira meio arbitrária, tá? Mas tem método nessa arbitrariedade, tá? A gente vai colocar na ideia de uma faixa de dificuldade baixa, tá? Beleza. Cara, se eu erro, eu preciso entender por que que eu errei. Então aqui eu procuro anotar minha resposta. Aqui eu tenho por que que as erradas estão erradas. Aliás, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá ok, eu já vou respondendo a vocês. Né? Opa, perdão, pera lá. Nossa, eu tenho um pouco ato de ler o chat aqui. Tá, eu tenho a Vá Pinheiro aqui, achei essa bem mais difícil.
que a 28, e de fato era, tava. A segunda era bem mais difícil do que a primeira, né? A Tarsila, eu consegui responder muito mais fácil agora, depois da explicação. Top, Tarsila. Percebeu o que é a habilidade, percebeu o que fazer para conseguir responder, ótimo. Lembro que no Enem eu li o texto várias vezes e perdi tempo. Agora já procurou o comando, ficou mais fácil de ler o texto. Essa é a ideia mesmo, Tarsila. Leu o comando, entendeu que a habilidade 16 já sabe, mano, é a habilidade do como. O que eu vou buscar ali? É o como, né? Top, maravilha. Beleza. E aí, a outra, que de fato é muito mais difícil, e a Vá manda bem, é essa daqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. O nível dela já subiu um bocado. 553. Né? Enquanto aquela estava na faixa baixa, essa aqui está na faixa alta. Tá? E a gente fala de faixa baixa, mediana, alta e altíssima. Tá? Então, agora pensa. Você errou aquela e acertou essa. Né? Imagina o seguinte, essa daqui apareceu primeiro na sua prova, que a ordem fica embaralhada. Tá? Na prova azul, essa daqui apareceu depois. Mas sei lá, na prova amarela, né? Então a ordem fica embaralhada. Então, meu, você olhou para o enunciado, tá? Viu que é habilidade 16? Minha dica já. Deixa no final, cara. Porque a habilidade 16, ela é pesada mesmo. Tá? E aí, você fala, vou deixar para o final? Vou, vai. Né? Agora, você sabe que a habilidade 16 é pesada. O que você faz como estudante, né, que está se preparando para o Enem? É uma coisa lá na hora da prova. E como quem está se preparando para o Enem? Meu, bora estudar essa habilidade pesada, né, para conseguir acertar as fáceis dela e as medianas dela. Porque também se você acerta as difíceis de uma outra habilidade, tá? Pegar da habilidade 1, por exemplo, tá? Mas erra as fáceis da habilidade 16, a sua nota na TRI fica prejudicada, tá? Então, isso acontece com muita frequência. Né? O cara domina mais uma habilidade do que outra, isso é comum, ok, tá? Mas ele é muito ruim numa habilidade. A gente não pode ser muito ruim numa habilidade. Né? E aí, beleza. Tá. E aí, beleza, cara, errei essa questão. Né? Tá. Por que eu errei? Essa é a outra pergunta que você tem que fazer. O que ficou para trás para eu ter errado? Né? E aqui eu tenho algumas hipóteses. Né? E aí pode ser uma outra hipótese. Né? E aqui, meu, tá, e agora? O que eu faço para não repetir mais esse erro? Né? E aí, meu, eu assinalei a C. Por que não é a C? E aqui a gente tem, né, uma explicação de por que não é a C. Beleza? Ah, perdão, voltando no chat aqui. A Tarsila, eu faço o melhor cursinho de Recebi, será que é Recife? Né? E o professor não trabalha assim. Você tem um curso ensinando assim, por habilidade. Tarsila, no final eu vou falar, mas é Recife, né? Beleza. No final a gente fala disso, aguenta aí um pouquinho. Vamos seguir pensando nessa habilidade 16 aqui, tá? Bora nós. Ok? Desculpa, pessoal. Essa questão aqui, tá? Aí vai lá, mano. O vestibulando. O vestibulando olha para cá e fala: eita, aquele negócio lá da poesia contemporânea, que a gente nem estuda direito no cursinho, né, na escola, e eu não estudei poesia contemporânea, né, e é tudo entendimento de texto. Né? Beleza. Agora vamos lá. A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea. Beleza. Que no poema de José Paulo Paes se expressa por. Então, cara, o como é a metalinguagem, né? A reflexão acerca do fazer poético. Então eu quero saber, cara, essa reflexão acerca do fazer poético se expressa que jeito? Ou onde? No poema do José Paulo Paes. E aí, pessoal? Vou dar um tempo para vocês resolverem essa questão. Agora, olha só, meu. Eu saber o que é uma habilidade é importante, fundamental, porque aí eu consigo treinar essa habilidade, eu consigo desenvolver essa habilidade. Tá? Mas eu só saber o que é habilidade não me faz dominar a habilidade. Então, eu preciso de treino para dominar a habilidade. Essa questão aqui, das três que eu apresentei para vocês, é a mais difícil da habilidade 16. O que derruba, então, aquela ideia de, mas o Enem foi ficando mais difícil ao longo do tempo. Não, né? Tipo, são modos diferentes de cobrar a mesma coisa. E vejam só, é a habilidade 16. Nós tivemos um poema do parnasianismo, nós tivemos um texto de prosa e nós tivemos um outro poema do contemporâneo. Tá? Então não é que texto que entra,
que gênero de texto, que tipo de texto. Não, é qual que é a habilidade. Tá? E a habilidade 16 é essa do procedimento, do como e do efeito desse procedimento. Beleza? E aí pronto. Aí tá. Alternativa adequada aqui, D. Vamos ler o poema. A garrafa. E aí de cara, esse A, com crase, para a garrafa. Fica parecendo, portanto, uma homenagem à garrafa. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhasse, suicidas, numa explosão de diamantes. Eu acho isso lindo, essa imagem. Até que, farta da constante prisão. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ótimo. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhasses, suicida, numa explosão de diamantes. Beleza. Eu tenho um processo de contenção. Ideia do fazer poético. Esse processo de contenção está aqui. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia, de amadurecimento e de transformação da palavra, porque é metalinguagem. Transformação da palavra. E onde é que está esse processo de amadurecimento e transformação? Né? Até que você, garrafa, né, que se coloca translúcida, o dentro fora, fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. E aí você, então, farta da constante prisão da forma, estou me transformando, me amadurecendo. Saltes da mão para o chão e se estigasses, suicida, numa explosão. Fica muito mais bonito um conjunto de diamantes do que uma simples garrafa. Fica muito mais bonita a palavra usada de forma livre do que a palavra presa nas estruturas típicas da linguagem cotidiana. Né? Então, é esse caminho que nós temos aqui na habilidade 16. Beleza? Então, cara, a gente entendeu quais são os 4 erros típicos de quem não consegue passar os 40 mais. Né? Não se considera nem zero, se considera vestibulando, olha só para a prova visível, não percebe, portanto, quais são as habilidades que são cobradas. Né? Estuda com material inadequado, com material errado, e até sabe o que é a TRI, mas não usa a TRI a seu favor. Né? O que dá pra gente fazer para conseguir acertar 40 mais ainda esse ano? Bora conhecer a prova invisível, vamos entender cada uma das habilidades. Vamos entender a TRI e usar a TRI ao nosso favor. E, evidentemente, bora estar com o material certo. Feito isso, você tem dois caminhos. Primeiro, você pode ir sozinho, pode ir sozinha. Pega as provas anteriores, separa, você consegue perceber, tá? Mais ou menos o jeitão de cada questão. Na pior das hipóteses, você vai conseguir separar por competência. Uma competência é um conjunto de habilidades. Tá? E aí depois você vai perceber, não, mas isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais fácil, aí você organiza tudo isso, tá? E aí você, depois de fazer isso, aí você começa, agora eu vou pegar essa habilidade aqui da fácil para difícil, tá? Isso é muito importante, tá? Você pensar nessa ordem mesmo, justamente por causa da TRI, tá? Dá para fazer? Dá. Você sabe, é difícil, é demorado e pode não ficar tão bom, né? E aí fica caro, né? Fica caro porque de repente você não consegue a vaga que você quer ainda esse ano, e eu desejo muito que você consiga a vaga que você quer, e também porque de repente você fica lá, né, na obrigação de fazer um cursinho ano que vem e tal, e a gente sabe que cursinho de maneira geral é caro, então isso pode te custar, certamente vai te custar um tempo razoável, porque demora muito para fazer tudo isso, né? E se não ficar muito bom, pode te custar mais do que esse tempo razoável. Beleza. O outro caminho, se você quiser, você segue comigo, tá? Todo o trabalho braçal eu fiz, eu peguei 1.036 questões da prova de linguagens, tá? Não é de português não, aqui eu erro na hora que escrevo, tá? Da prova de linguagens, tem também as de espanhol e as de inglês, tá? Separei por habilidade e separei por dificuldade, tá? E aí você estuda na ordem certa, tá? Tudo certinho por habilidade, tudo em ordem crescente de dificuldade, tá?
E eu vou te guiando, né, com um trabalho intelectual. De uma forma fácil, para você entender as habilidades, fácil para você entender também quais são as erradas e por que as erradas estão erradas, tá? E isso tanto no material impresso quanto durante os nossos encontros, as nossas mentorias, beleza? E aí é isso, né? Eu encerro a aula nesse momento, tá? E eu convido para ficar comigo só a galera que tiver afim de entender melhor como é que funciona a mentoria, como é que funciona o curso ABS, aí permanece aqui comigo. Galera que tiver outro compromisso, não quiser saber exatamente como é que funciona, fica à vontade, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês. Vocês viram que eu fui mostrando aí para vocês um material aqui, que é uma apostila que eu uso, tá? Que vocês vão ter acesso, os alunos do ABS têm acesso, e essa apostila, ela tá sempre, é uma apostila por habilidade, na verdade são duas, uma de aula, tá? Essa anterior aqui, que tem 8 páginas, e aí eu mostrei um pouco delas para vocês, mais essa outra aqui, que é dos exercícios, tá? Aqui estão todos os exercícios que foram publicados do Enem, tá? Teve ano que o Enem foi aplicado, mas as questões foram tiradas do ar por N questões, tá? Então a gente pode falar, são todas as questões do Enem, tá? Sem muito preciosismo. Beleza. O curso, né? Como que funciona? Nós temos aulas gravadas, que já estão disponíveis para todo mundo, tá? Nós temos resolução em vídeo de muitas das questões e uma mentoria ao vivo toda semana, que vai ser às quintas-feiras, tá? Beleza. E aí sempre, né, a ideia da aula, você assiste a aula com calma, tal, parará, e aí durante a aula eu explico a habilidade, eu resolvo exercícios, tá? Resolvo pelo menos 5 exercícios comentando durante a aula, tal. E na mentoria eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem e ainda converso sobre o que vocês quiserem conversar. A mentoria tem hora para começar, quinta-feira, 19h30, mas não tem hora para acabar. O que significa isso? Eu vou com vocês até todos vocês tirarem todas as dúvidas, até a gente terminar de falar o que tem para falar e o que precisa falar naquele dia, tá? E aí, é isso então da mentoria, e cada um vai no seu ritmo. Isso que eu acho legal do online gravado, sabe? Então você tá lá gravado, você vai no seu ritmo e tal, e a única coisa que fica ao vivo, né, é a mentoria de quinta-feira, às 19h30, que vai acabar só depois que todo mundo for atendido, tá? Como que são os materiais? Beleza, né? São 34 volumes, são 30 habilidades, aí você tem 4 habilidades de língua estrangeira moderna que se repetem, né? Então são as habilidades de língua estrangeira moderna em inglês e em espanhol, então você não vai trabalhar com as de língua estrangeira moderna em inglês e em espanhol, né? Dá 1.580 questões. Fala, mano, eu vou resolver 1.580 questões? Não, cara, você vai resolver o que você der conta de resolver, tá? E cada questão daquele jeito que eu mostrei para vocês. Aparece a questão e na página seguinte a resolução comentada, sempre logo depois da questão, tá? Por que sempre logo depois da questão? Porque é muito importante você, se errar, já saber na hora que errou e por que errou, tá? Resolve 10 questões, depois volta no gabarito. E aí, eu errei a 3, a 7, a 8. Não, é legal você, errei a 3. Já na hora, entendeu por que errou a 3, tá? E boa, tá? Uma habilidade por volume, tá? Sempre trabalhando com questões que já caíram, que já foram cobradas, tá? E aí, nesse mesmo volume, você tem a explicação, que é o que eu mostrei para vocês, do que é aquela habilidade, isso aqui, por exemplo, né? E os exercícios, tá? Então, essa é a ideia da aula e o treino no mesmo volume. Beleza. Tá? São 17 anos de prova, desde 2009 até 2025. Língua estrangeira moderna começou a rolar só em 2010. Tá? As 30 habilidades aqui e todas as questões, todas, da história do Enem, organizadas, tá? Do mais fácil para o mais difícil, e todas apresentadas por habilidade. Beleza? Beleza. E aí a aula, então, na qual eu apresento o que significa habilidade, como é que você vai sacar, mano, é habilidade 16, tá? A aula tanto gravada quanto a aula escrita no material, tá? As armadilhas, né, mano, ó, cuidado, o enunciado às vezes fala só metade do certo, um pouco do que eu apresentei para vocês hoje, tá? E como é que ficam as questões mais difíceis, beleza? Bom, o caderno de exercícios, tá? As habilidades que cobraram menos exercícios têm 63 páginas, as que cobraram mais têm 161 páginas, a 16 é uma das que mais cobraram exercícios, tá? E aí do mais fácil ao mais difícil, sempre prova oficial, sempre resolução comentada, e depois, cara, por que eu errei? Né? Eu já vi lá a resolução comentada, ok, entendi. Por que eu errei? O que me fez errar?
né? Aí eu seleciono lá, acho que foi isso aqui. Né? E daqui para frente, o que eu faço para não errar mais? E é muito legal, quando a gente dá nome para o erro, a gente entende o que está rolando, e aí, entendendo o que está rolando, dando nome para o erro, a gente evita repetir, tá? Esse erro. Beleza. Tá? E aqui, meu, cada uma das habilidades e o nível, né? Então, ó, para habilidade 1, a gente tem 47 questões. Ao longo da história do Enem, foram 47 questões. Tá? 12 na faixa, que eu chamo de baixa, 12 na faixa mediana, 11 na alta e 12 na muito alta. Aí eu falei para vocês de questão de tempo, né? Você pode pensar assim, cara, eu vou resolver 3, 3, 3 e 3. Né? Aí você faz 3 daqui, 3 daqui, 3 daqui, 3 daqui. Tá? E aí você vai trabalhando o seu tempo dessa maneira. Você fala, não, mano, nessa habilidade aqui eu sou muito ruim. Então eu vou fazer todas as de dificuldade baixa. Tá? Você vai fazendo o seu plano. O ideal, né, é resolver todos dessa, todos dessa, todos dessa, todos dessa. Né? E aí você lembra lá, meu, cara, 4 horas, né, por habilidade, né? Em 4 horas você resolve 47 exercícios? Resolve. Né? Beleza, 47 exercícios, depois que você. Esse negócio de 3 minutos por exercício é bobeira, tá? Então vamos pensar lá, cara, de 2 a 3 minutos. Tá? 47 exercícios, 47 vezes 3, né, vai dar aí 120 mais 21, 141, vai dar 2 horas e meia resolvendo exercícios, né, para habilidade 1. Né? Beleza, isso se você resolver todos. E assim você vai caminhando. Tá? Beleza, então dá para fazer, sim, a grande maioria delas em 4 horas, resolvendo exercícios, e aqui é o que você tem no material. Beleza? É hora de vocês resolverem, se vocês estão afim, né, de fazer o curso Habits. Tarsila, você eu mesmo que vou dar as aulas às quintas-feiras, né, a mentoria, tá? Não vai ser nenhum monitor, não, sou eu mesmo. E aí, beleza. Tá? Então é hora de vocês resolverem. Eu vou colocar o link para vocês aqui. O curso ele custa R$ 997. Vocês podem dividir em até 12 vezes. Tá? Quem já é aluno do Ágora, não tem custo absolutamente nenhum. Tá? E os exercícios estão em ordem dos mais fáceis para os mais difíceis. Sim, vá. Dos mais fáceis para os mais difíceis. Sempre. Tá? Para todas as habilidades, da 1 até a 30. Né? Joia. E eu vou colocar para vocês aqui, então, o link. E quem quiser conversar com a gente também, entre em contato com a gente via WhatsApp para a gente poder conversar. Giovana, as nossas mentorias serão às quintas-feiras. Tá? As aulas ficam gravadas para você assistir a qualquer dia. Tá? Inclusive as mentorias. Tá? Beleza. Vou colocar no chat aqui para vocês. Quem quiser fechar direto lá, ótimo, maravilha. Quem quiser bater um papo com a gente, tirar mais dúvidas, ou tiver alguma dificuldade em relação à forma de pagamento, né, entre em contato com a gente. Tá? E quem tiver alguma dúvida sobre, funciona ou não funciona, apesar de tudo que eu falei, né, também entre em contato com a gente e a gente vai conversando com vocês. E é isso, beleza? Muito obrigado, pessoal.